Olá, meus queridos alunos do 8º ano. Vamos para mais uma aula. Dessa vez nossa aula é de inglês. Veremos aí o conteúdo sobre os relative pronouns, né? No caso aí os pronomes relativos em inglês. Então prestem bastante atenção na nossa aula para que vocês consigam assimilar. Lembrando, galera, que esse conteúdo vocês têm no livro didático e a explicação também vocês têm aí no bloco de atividades 4, ok? Então vamos lá, né? Vamos começar aí pelo conceito, né? Os pronomes relativos em inglês são palavras utilizadas como sujeito ou objeto em relação ao verbo principal. Na frase, eles fazem referência a um termo que já foi anteriormente citado. Galera, qual que é a importância dos pronomes, né, no português? No português, quando nós utilizamos pronomes, eles têm a importância das frases não ficarem repetitivas, né? A gente substitui aí os pronomes, né? Os nomes pelos pronomes. E no inglês, pessoal, aí nós também utilizamos dessa forma, né? Os pronomes nós utilizamos também como uma forma de não deixar a frase muito repetitiva, as palavras. Aqui os pronomes relativos, eles serão utilizados, né, para fazer referência a um termo que já foi citado, para que não haja muita repetição. Lembrando que nós temos aqui alguns pronomes relativos e suas traduções. Nós temos aí o who, que significa quem, que, o qual. Nós temos aí o whom, que significa o quem. Nós temos aí o whose, significa cujo, cuja, cujos ou cujas. Nós temos o which, significa que, o qual ou que. Nós temos aí o when, que significa onde. Nós temos o when, que significa quando. O that, que significa que. E nós temos ainda o at, que significa o que. Aqui nós temos, pessoal, as referências e correspondências desses pronomes em inglês, porque nós vimos a tradução de cada um desses pronomes, ok? Mas no inglês, além da tradução, que é importante, mais importante ainda é nós sabermos a que os pronomes fazem referência, certo? Então aqui nós temos o primeiro exemplo, nós temos o it, né? O it, que ele se refere a coisas. Então, assim, quando dentro da frase, no inglês, ele se refere a coisas, a referência, então nós utilizamos o it. Ou então nós podemos utilizar o at também. Para se referir a coisas, nós utilizamos o who, o that ou whom. Para se referir a coisas ou pessoas, nós também utilizamos aqui o that. Esse that aí no inglês, pessoal, ele é como se fosse, né, uma carta coringa. Ele pode ser utilizado tanto para coisas ou para pessoas. Lembrando que ele só não pode ser utilizado, uma exceção, se antes dele vier uma vírgula, no caso aí tiver um aposto explicativo. Nós temos ainda aí o whose, que também pode ser utilizado. Para se referir a lugares, nós podemos utilizar o where, e para se referir a tempo, o when. Nós temos aqui alguns exemplos para que fique mais elucidado para vocês. Então, no primeiro exemplo, nós temos the man who lives wearing engineer. Então, o homem que vive aqui é engenheiro. Aqui, pessoal, nós temos o who, né? Que no caso, o who se refere a pessoas. E na tradução, ele significa que, né? Lembra que nós acabamos de ver que se refere aí a pessoas, nós utilizamos o whom. Lembrando ainda, pessoal, que quando a gente for responder questões desse tipo, quando nós utilizamos questões desse tipo aqui, nós temos que lembrar de traduzir primeiramente para que você possa compreender melhor, né? Então, aqui o who, traduzindo o que, no caso, e se refere a pessoas, ó. O homem que vive aqui é engenheiro. Então, para mim não repetir novamente, né, a palavra homem, eu utilizo o que, ó. Então, eu utilizo o que aqui, no caso, o who, para que não fique repetitivo na oração. A segunda, nós temos the girl but wrong, your thank yous, I must handmade.
Então, nós temos a garota de quem você está falando é minha companheira de quarto. Então, aqui nós temos o pronome relativo os whom. E aqui nós temos a referência, né, pessoal? Lembrando que o who e o whom, eles são utilizados para pessoas. Na tradução, nós temos a garota de quem você está falando. Então, veja que o whom significa aqui na tradução o quem, ó. Então, e também ele indica, é utilizado para indicar aí a pessoas, ok? Então, equivale a pessoas o who ou o whom. Lembrando que para poder entender qual é que eu utilizo, nós temos que traduzir a oração, né? Para que fique mais melhor o entendimento. Nós temos agora aqui uma questãozinha para vocês verem na prática. Preencha a lacuna com o pronome relativo correspondente. Os pronomes relativos nós acabamos de ver. Pode ser o who, pode ser o it, o that, o whose, né? Que são os pronomes que nós vimos. Então, na frase nós temos I like people like dogs. Nós temos a lacuna, que é para preencher, com o pronome relativo correspondente. Então, vamos ver aqui, primeiramente, a tradução da frase, né? Para que fique melhor o entendimento. Então, eu tenho aqui I, não significa eu. Like, gosto, né? Peoples, eu gosto de pessoas, né? Que gostam de dogs. Veja aqui, pessoal, que eu tenho, né? Pessoas, ó. Então, qual é o pronome que eu utilizo que indica pessoas, né? Nós temos aqui o whom, ó. O whom é que indica pessoas. Que também aqui, pessoal, indica, né? Que no caso na tradução é o que? Então fica, eu gosto de pessoas que gostam de cães, né? Então aqui no quadrinho, só para vocês entenderem melhor, temos o quadrinho, né? E nós temos a referência, ok? Então aqui para se referir a pessoas, nós temos o who, que aqui significa o que. Ok, galerinha? Então, na resolução fica aqui correspondente o who, né? Que significa o que. Ok? Então, aqui nós temos o que, né? Então, I like people who like dogs. Eu gosto de pessoas que gostam de cães. Então, galera, nós finalizamos aqui mais uma aulinha. Lembrando que esse conteúdo tá lá no bloco de atividades 4, que vocês têm a explicação e esses quadros também constam lá, certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. É só vocês entrarem em contato comigo que eu posso ajudá-los, ok? Até a nossa próxima aula.